A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, que Deus o abençoe em Cristo Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós louvamos a Deus pela bondade do Espírito Santo em nossas vidas, para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que Deus o abençoe a igreja, que Deus abençoe os irmãos e as irmãs. Damos graças ao Senhor. Hoje é dia 22 de novembro de 2024 e 23. Que Deus o abençoe. Estaremos entrando na palavra de Deus para falar sobre Jesus Cristo homem, Jesus Cristo humano, Jesus Cristo que teve desejo, foi tentado, Jesus Cristo que pode conhecer a sua fraqueza, a minha fraqueza, o meu desejo, o seu desejo de acertar, de fazer a obra de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, versículo 14 até o 16, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando você ouvir essa live, se inscreva no nosso canal, dê um like para que o YouTube entenda que é importante para você. Amém? Para a glória do nome do Senhor. Jesus está voltando para buscar a igreja. Jesus, o sumo sacerdote que se compadece de nós, veja bem, se compadece de nós, tendo por Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservamos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Achegamos-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graças para o socorro em nossas oportunidades. Amados e queridos irmãos, Jesus, o sumo sacerdote, que se compadece de nós, ele compadece de você, meu irmão, de mim, meu irmão, minha irmã. Ele compadece das suas, das nossas, das minhas fraquezas. Ele compadece das tentações que nós enfrentamos neste mundo. Eu vou mostrar para você que Jesus Cristo, o homem que Jesus Cristo, o homem sacerdote, sumo sacerdote, que venceu o mundo, venceu as tentações, venceu o pecado, venceu tudo aquilo que cercaram, para poder, no seu corpo, na sua mente, no seu coração, sentir a necessidade de alguém que possa levantar e dizer: é praticamente impossível para o homem natural suportar as afrontas neste mundo, porque Satanás é ardiloso. Mas o sumo sacerdote, Jesus Cristo, que suportou as afrontas, sabe o peso, a dor, a angústia que é, ele está pronto para, se nós permanecermos nele, reconhecendo as nossas fraquezas e buscarmos nele a misericórdia e a compaixão, ele é misericordioso para conosco. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos-nos firme a nossa confissão. Tendo, pois, Jesus Cristo, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Está entendendo? Como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. Conservemos, então, a nossa confissão a Deus, a confissão de fé, de amor,
de dependência do Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode, junto ao Pai, interceder por nós. E só Ele, homem, como eu e você, Ele pode dizer, ser tentado e não cair, para o homem natural é praticamente impossível. Pai, tem misericórdia desse que está pedindo misericórdia. Porque ser tentado é uma coisa, tentar-se é outra coisa. Eu não posso tentar-se, mas ser tentado por qualquer coisa eu posso ser tentado. Agora, suportar a tentação só olhando para Jesus Cristo, meu amigo, o homem Jesus Cristo, você imagina a dor, a angústia, a tristeza, as tentações na carne que este homem Jesus Cristo, desde jovem até a sua morte, que morreu jovem com 33 anos, ele suportou. Não foi só a chicotada, não foi só as mentiras, as perseguições. Jesus Cristo sofreu todo tipo de tentações. Você pode dizer, será que ele foi tentado por... Foi. Mas será que ele foi tentado também? Veja bem, ele foi tentado para ser político. Quantos crentes são tentados a sentar umas cadeiras de deputado e Satanás senta do outro lado e acaba o primeiro casamento dele? Porque em casa ele é uma coisa, na igreja é outra coisa, lá na Câmara de Deputados é outra coisa, na rua é outra coisa. O homem é um só. Jesus Cristo foi tentado, olha, Satanás Deus para ele. Ele não era para ser deputado, nem estadual, nem prefeito, nem governador, não presidente por 4 anos. Todo esse reino é meu, disse Satanás. E eu te dou, se tu quiser adorar-me, aos meus pés. Veja bem, isto é tentação. Irmão, você que é tentado a negar ao Senhor, a fazer aliança com Satanás, por causa de um salário de 12 ou 13 mil reais, além do que você rouba, filho do diabo, faz parte de quantos crentes presos, que vergonha. Jesus Cristo foi tentado por isso também. Então você que foi tentado e cedeu à tentação da finança e pecou, está preso, envergonhando o Evangelho. Lembre-se, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou o céu, conservemos firme a nossa confissão. Confesse. Jesus, o sumo sacerdote, que se compadece de nós. Se você, meu irmão, minha irmã, se corrompeu com a tentação de Satanás, olha no texto, Jesus Cristo, sumo sacerdote, ele compadece de nós, mas tem que chegar e dizer, eu pequei, eu errei, eu preciso da tua compaixão. Jesus Cristo quer ouvir a minha confissão. Aqui, ó, é firme a nossa confissão. Jesus quer ouvir a minha voz, dizer, Senhor, meu amado Jesus Cristo, me perdoa, eu não suportei, eu não foi como você. Eu me rendi, caí, qualquer frutinha me derrubou, eu sou fraco, tem de compaixão. Ele tem misericórdia. Eu tenho que continuar firme a minha confissão. O versículo 15 é o centro da palavra. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado.
Veja bem, tem pastor que quando o irmão tem uma fraqueza, ele mata, porque ele fala, eu também sou homem, eu nunca fiz isso. Você sabe por que você nunca foi tentado? Porque você é fracote, você está nas mãos de Satanás. Deus sabe que você, se for tentado, você se suicida depois. Você não consegue perdoar a você mesmo, como vai perdoar ao seu irmão? Você não é o seu sumo sacerdote, você não é sacerdote de ti mesmo. Se você for tentado por uma mulher, você vai cair. Eu nunca fui tentado. Você repreendeu-se quando uma mulher vai conversar com você, que tem um problema no matrimônio, você repreende, é demônio. Amados, o problema no matrimônio não é demônio, é coisa da carne. Senta e ouve o que está acontecendo. Jesus Cristo foi tentado em tudo: dinheiro, posição. Você vai falar, mas Jesus Cristo foi tentado por mulher. Toda a vida teve mulher. E Jesus Cristo era jovem, formoso. Tem certeza que Satanás ia tentar, sim, colocando mulheres para persuadi-la. Mas disse que ele em tudo foi tentado. Em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Quando diz em todas as coisas, ele foi tentado no pão. Ele ficou sem comer 40 dias e 40 noites. Ele foi tentado por mulher, foi tentado por dinheiro, foi tentado por reinos. Ele foi tentado por muitas coisas. Foi tentado para ele falar contra Deus. Satanás, ele é sujo. Mas ele não pecou. Sem pecado, ele foi tentado em todas as coisas. Como é que estou eu, se for tentado para ser dono de um bairro deste aqui? Como eu sou, se eu for tentado a ser um prefeito e com 4 anos sair rico, sendo que eu sou pobre? O que seria eu tentado, solteiro, por uma mulher, uma coroa, viúva, ou sei lá, solteirona, dona de milhões de fortunas? Será que eu balançaria? Você balançaria? Você, jovem, crente, quantas moças crentes teria coragem de se doar num casamento com um pastor presidente que tenha dinheiro, trocando a sua juventude, a vida que Deus o preparou, por momentos de glória, dizer, tem o pastor tal como pastor, e ter tudo na mão, vaidade. São tentações. Em tudo isso Jesus Cristo foi tentado, mas sem pecado. Então, meu irmão e minha irmã, se você e eu, alguém de nós for tentado por mulher, chegamos a Deus, a Jesus Cristo, sacerdote, o homem, que como nós foi tentado em tudo. E perguntamos para ele, Jesus, como o Senhor fez para não pecar? Ele vai te falar à noite, vai enviar a palavra para você, ele vai se manifestar, ele é seu amigo. Quando confessarmos a ele e dizer, Senhor, por como fazer para não pecar diante desta mulher? Ele foi tentado em tudo, ele sabe como fazer. Ele vai dizer. Com certeza, ele vai dizer para você,
A cobiça que está na sua mente, no seu coração, não provém de Deus, provém do diabo. Satanás quem vem para matar, roubar e destruir. Você quer saber como fazer isso? Jejum e oração, para que você fique com a vida de santidade. Você foi tentado, alguém disse para você, você é enfermo e diz que faz Jesus cura. Será que Jesus Cristo foi tentado essas coisas? Sim. Com certeza dirão assim, médico, cura-te a ti mesmo. Com certeza. Não está escrito na Bíblia, mas com certeza Jesus Cristo foi tentado por algum problema para que ele pecasse, mas ele não pecou. Imagina quantas jovens gostariam de ter Jesus Cristo como seu namorado. E Satanás tentava Jesus. Mas Jesus Cristo não pecou. Esse é o nosso sumo sacerdote, homem como nós, que em tudo neste mundo foi tentado. Tudo, até o povo de Deus, tentaram a Jesus para que ele fosse rei. Parece que não, mas é. Você imagina eu saindo da igreja e ter 50 crentes que falam, pastor, é uma igreja para nós. E nós vamos, porque aqui não dá certo, mas com o Senhor a coisa vai. Eu estou sendo tentado a rebeliar contra o ministério, contra a palavra de Deus, e abrir uma igreja, já começo em pecado, em rebelião, e para permanecer essa rebelião em pé, eu tenho que continuar falando mal da casa onde eu comi e bebi, da igreja. Falando os defeitos que há dentro da igreja onde eu estava até ontem. E sabia se eu estava lá e concordava, eu estava em pecado também. E vou continuar em pecado. Quem persuadiu a mim não é irmãos de igrejas, obreiros. Quantos que é diácono quer ser um presbítero está no púlpito? Quantos presbíteros quer ser pastores e evangelistas? Ele acompanha o pastor para ter amanhã uma credencial de pastor no seu braço, no seu bolso. Em tudo Jesus Cristo foi tentado. Tendo ele de sumo sacerdote, nós estamos prontos para obedecer a Deus, ser livre do inferno que está preparado para o diabo e para os anjos caídos. Porque se permanecermos firmes na nossa confissão, Jesus Cristo, ele foi tentado em todas as coisas, a semelhança, mas sem pecado. No versículo 16 diz, achegamo-nos, portanto, ao trono da graça, portanto, com confiança, mandamento junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia dele. Veja bem, irmãos, chegamos nós, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, onde está Jesus, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasiões oportunas. Se nós chegarmos a Ele, chegamos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, onde está o Senhor Jesus Cristo, e continuar a nossa confissão das nossas fraquezas. Tudo quanto pedir ao Pai na oração, crendo receberá e tê-lo-á. Confie no Senhor. O Senhor Jesus Cristo que eu estou falando de Jesus, o homem que teve fraquezas, dores, angústia, desejo.
Nós vamos estar aqui falando pelo menos umas 10 semanas sobre, uns 10 vídeos sobre Jesus Cristo, homem, para que todos entendam o que é ser um cristão. Ser um cristão não é ser isento de perseguição, de calúnia, de fraqueza, de dores, de falta de pão, de falta de sono, frio, calor, tudo que acontece na humanidade, ao ladrão, ao salteador, o adulto, a prostituta, o afeminado, o macumbeiro e macumbado, o traficante, o estuprador, o drogado, tudo que acontece a eles, nós somos sujeitos aqui na terra. A enfermidade que vem sobre este povo, nós estamos sujeitos aqui. A perseguição que vem sobre eles, sendo eles pecadores e erroneamente vivendo, nós estamos sujeitos a passar por mesmos problemas, ainda que seja injustamente, mas ser tentado, ser provado, mas não pecar. Não concorde com o pecado, meu irmão e minha irmã. Você está neste mundo. Conheça o sumo sacerdote Jesus Cristo, homem, que não teve vaidade, não teve usurpação de chamado a Deus, ser como Deus. Achando-se em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tomando forma de humano, foi humilde, até a morte de cruz no meu lugar. Eu merecia aquela morte. Mas sabe por que eu não morri no lugar dele? Porque o mundo estava perdido, a mesma coisa se eu morresse. Por isso, meu sumo sacerdote, aquele que pode compadecer de mim e de você, meu irmão, minha irmã. Você que está enfermo, você que está enferma, você que está fraco na fé, você que pecou, você que adulterou, você que traiu o seu ente querido, a sua ente querida, você que traiu a aliança que você fez, você que traiu a igreja, você que traiu ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero te dizer que você traiu a você mesmo, porque a Jesus Cristo ninguém o trai, porque Ele sabe que eu sou e que eu serei. O que eu vou fazer amanhã Ele já está sabendo há tempos, e eu não sei o que eu vou fazer de errado amanhã ou de certo, mas Jesus Cristo sabe. É por isso que eu tenho que continuar firme a nossa confissão. Jesus, o sumo sacerdote, que se compadece de nós. Minha irmã e meu irmão, se você tem sonhos eróticos, se você traiu a sua irmã, sua esposa, sua companheira, meu irmão, chegas ao sumo sacerdote Jesus Cristo e confessa a Ele os teus pecados, não apresenta o problema da sua companheira, mas apresenta o seu pecado. Peça misericórdia, Ele compadecerá de você, Ele compadece de mim. Se nós tão somente voltarmos para Cristo, amando as nossas almas, em breve estaremos na glória. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus está voltando para buscar uma igreja santa. E para você ser santa e santo, meu irmão, precisa conhecer o homem Jesus Cristo, o homem de Nazaré, que andou nas terras, aleluia, na beira praia, na beira do mar.
o homem que curou os enfermos, perdoou o pecado, amou, mesmo sendo ser amado, abraçava, colocava as mãos sobre os cancerosos, sobre os leprosos da época. Jesus Cristo, o homem que curava, quer te dar este poder, quer me dar este poder. Se eu conhecer a Ele, o sumo sacerdote, eu mesmo, se eu compreender o problema do irmão e do irmão, é espelhado em mim, na minha fraqueza. Mas quando apresento o homem Jesus Cristo, que como eu, teve fraqueza, foi tentado, perseguido, tudo em tudo que eu já fui tentado, ele foi tentado também. E tudo que eu pequei e errei, ele nunca pecou. Eu vou chegar até ele, sumo sacerdote Jesus Cristo, firme, confessando minha confiança, confessando as minhas fraquezas, ele vai me abençoar. Ele vai ter compaixão de mim. Abençoa, que Deus abençoe essa nação. Ore pelo nosso presidente, pelo Estado, pelos deputados federais, estaduais, senados, juízes, pelos governadores, deputados estaduais, pelos prefeitos e vereadores. Ore pelo adulto, prostituto, afeminado. Olhe pela igreja, pelos nossos pastores, porque são homens que têm trabalhos grandes nas mãos. Que Deus abençoe a igreja. Aonde tiver um enfermo, Jesus vai curar. E a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém e graças a Deus.